Sou Wallace, prazer, uma alegria poder retornar aqui à igreja. Estivemos aqui há pouco, falando aos professores, aos colegas de ministério, de ensino, e rever tanta gente, como o Caleb, cadê o Rubem? O Rubem está ali, Aquele é o Rubem? Está diferente. Então não estou te achando, Rubem. Caleb, o Rubem, Irmão Ricardo, irmã Cláudia, ex-ovelhinhas, bênção, viu? Poder rever vocês. Irmão Toninho, irmã Lindalva, ovelhas, Ex-ovelhas. Que bênção, viu? Estar aqui com os irmãos. Natan foi meu aluno, viu, gente? O Natan. O Natan, meu conhecido de... Quando Noé saiu da arca, a gente foi apresentado. Então, irmão Natan. Vê ali o irmão Heber, irmã Cláudia. É bom rever os irmãos aqui, o irmão Heber aqui. Pastor, sempre muita alegria poder revê-lo e conhecendo mais de perto a sua esposa, a irmã Rosane, Bênção, viu? Estar com os irmãos, revendo alguns irmãos também. E estou acompanhado da irmã Roberta, de para ela ficar em pé. E a gente veio, com o Gabriel, 3 aninhos, e a Alice vai fazer 9. Então é bom demais ter você aqui, sempre uma alegria. Eu gostaria que os irmãos e as irmãs acessassem, 1 aos Coríntios 12, nós vamos ler daqui a pouco, eu sei que a gente pode projetar também, é a mesma versão que tenho aqui, então vai ficar bem tranquilo, daqui a pouco a gente vai estar lendo, mas os irmãos já ficam aí com as Bíblias, preparadas, mesmo nas diferentes versões e também na projeção, que é a versão que estamos usando nesta noite, 1 aos Coríntios 12, de 4 a 6, que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite, com o tema unidade na diversidade. Mas antes, a irmã Ariadne, eu quero agradecer o convite, ela nos convidou para estar aqui nesta noite, pediu que eu mencionasse aqui um poema, descobriu através da irmã Cláudia que eu escrevo poemas. Os meus poemas são bem curtos e eu tenho 2 pequenos poemas que eu vou juntar aqui como se fosse um só e que diz assim: a morte mal-humorada dá sempre as boas-vindas. A morte não discrimina, mal-humorada dá sempre as boas-vindas. O Éden oferece a morte ainda criança. O Calvário vida concede, se sede de vida te alcança. Então a morte não discrimina, mal-humorada dá sempre boas-vindas. O Éden oferece a morte ainda criança. O Calvário vida concede, se sede de vida te alcança. Muito bem, então nós vamos falar sobre unidade na diversidade. O que é unidade? O que é diversidade? Segundo o dicionário Ruais, unidade é a qualidade ou estado de ser um. Então, unidade é a qualidade ou estado de ser um. E diversidade é o mesmo que diferente, variado, é o mesmo que multiplicidade ou diferença. Então, qualidade de ser um na multiplicidade, unidade na diversidade. Uma ovelha sozinha é unidade, porque é uma ovelha. Uma mangueira sozinha é unidade, porque é uma mangueira. Porém, uma mangueira, junto com outras mangueiras, formando então o que a gente chama de mangueiral, o mangueiral é também uma unidade
com várias mangueiras. Tanto a ovelha quanto a mangueira, que pode ser uma unidade, ou uma unidade na diversidade de ovelhas, ou de mangueiras, elas têm em si uma certa diversidade. Mesmo sendo uma, tem também diversidade. Por quê? Porque elas comportam várias partes. Se você pensar na ovelha, ela tem várias partes. A mangueira, quando você pensa numa mangueira, ela tem raízes, folhas, caule, frutos, flores, né? Sementes, e por aí vai. Então é uma mangueira, porém, ela traz em si uma multiplicidade de coisas que a compõem e que ela continua sendo uma unidade na diversidade. E quanto a nós, gente, pessoas, e quanto a nós que nos reunimos aqui nesta noite, você que está em casa, participando, né, deste culto, através da transmissão, é como que nós, sendo muitos, podemos ser uma unidade. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma: unidade significa também harmonia, coerência, harmonização de esforços, aliança, coesão, união. Várias pessoas, porém uma unidade, porque há uma harmonia, há uma aliança, a harmonização de esforços. Por isso podemos chamar de unidade na diversidade. Mas nós vamos entender, a partir do texto do apóstolo Paulo, o que é diversidade e o que é unidade. Unidade, queridos e queridas, não quer dizer unanimidade. Não quer dizer unanimidade. Meu pé, ou meus pés, o meu pé direito, ele não enxerga muito bem. Por que ele não enxerga? Porque não é olho. Se ele fosse olho, enxergaria super bem. Por outro lado, o meu ouvido não apalpa, porque não é mão. Mas nem o meu pé, que não é olho, nem meu ouvido, que não é mão, deixa de ser uma unidade no corpo. Quer dizer, eles formam um corpo e no corpo eles são uma unidade. Eles trabalham para o bem do corpo, ok? Então eles são uma unidade. São membros de um mesmo corpo, porém com funções diferentes. Então o que é diferente é a função que ele exerce. Não é outra coisa senão a função, porque ele é muito importante para mim. O meu pé, gosto demais dele. Então, muito, muito importante. O olho também, gosto muito. Meu ouvido. É muito importante. Muito interessante. Irmãos, unanimidade, diferente de unidade, seria se todos os membros do meu corpo fossem ouvidos. Imagina. Não foi isso que o apóstolo Paulo perguntou? Se fosse tudo ouvido, ou só olhos, ou só pés, ou mãos, seria algo assim muito, muito esquisito. Seria um extraterrestre, alguma coisa da natureza, dessa natureza. No padrão humano seria algo, assim, no mínimo esquisito. Esquisito. Não seria essa coisa linda que os irmãos estão vendo, com esse terno lindo, né? Esse terno foi presente da Igreja Batista Memorial. A Roberta estava me lembrando, já tinha esquecido, tá? A Roberta me lembrou hoje. Coisa da irmã Cláudia, da família, né? Foi escondidinha lá com a Roberta comprar e tudo, não foi? E esse sapato novo, hein? Olha só. De onde que vem? Daqui, né?
Então hoje eu estou assim, muito lindo, tá vendo? Cuidando do meu corpo, né? Tomei banho, olha, tem até banho eu tomei, né? Então, porque eu tenho um cuidado, eu gosto do meu corpo. Gente, o corpo é tão importante que lá no céu a gente vai continuar tendo corpo. Se corpo fosse uma coisa não importante, Deus não daria um corpo para a gente de novo. Então o corpo é muito importante. Só que o corpo que nós vamos receber é um corpo o quê? Glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo bonito também, igual o nosso, né? Só que não sente dor, não sente frio, não sente cansaço. Olha que maravilha. Mas vamos ter um corpo novo, maravilhoso. Porque corpo é importante, por isso que temos que cuidar do corpo. A Bíblia diz, o Senhor diz que o corpo é o quê? Do Espírito? Templo. É o templo do Espírito. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Irmãos, o corpo é uma unidade na diversidade de membros, mas é uma unidade. Não há diversidade de corpos. Não tem diversidade de corpos. Há diversidade de membros, mas o corpo é um. Não há diversidade de corpos, há diversidade de membros. Um só corpo, muitos membros. Irmãos, corpo humano é muito parecido um com o outro, viu? Muito parecido. Se você conhece bem um corpo humano, basicamente você conhece todos os corpos humanos. Tem assim umas poucas diferenças do corpo feminino para o masculino. Mas as diferenças são tão pequenas que você não vai ter grande problema em distinguir um corpo humano. Porque é tudo muito parecido. Deus nos fez muito parecidos uns com os outros. A gente acha que é muito diferente, mas não. Vamos para o nosso texto? 1 aos Coríntios 12, verso 4. Vamos lá, todos juntos? Pode ver pela projeção mesmo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vocês prestaram atenção? Tem diversidade de quê? Tem diversidade de Espírito? Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de quê? Tem diversidade de Senhor? Não. Verso 5. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pronto, acho que está aí esclarecido o que significa unidade na diversidade. Basicamente já está esclarecido. Você reparou que o apóstolo Paulo, ele fala de diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Não foi isso? Mas vocês viram Paulo falando que tem diversidade de deuses e diversidade de corpos, de pessoas, de gente? Não. Não. Hoje em dia que a gente pensa isso, acha que a gente é muito diferente um do outro. Não somos. Então hoje eu vim falar isso para o irmão, para a irmã, que nós somos muito, muito parecidos. Muito, muito parecidos. O apóstolo Paulo fala que há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Então não tem deuses. Aqui quem manda em nós é um Deus, que é uma unidade. A gente chama de triunidade. 3 que são um. Espírito, Senhor, Deus. Um só Deus. E vocês perceberam também que não há diversidade de pessoas nesse texto? Não tem. Como que eu sei que não há diversidade de pessoas? Paulo afirma que Deus opera tudo em todos.
opera tudo em todos. Ao usar o termo todos, o apóstolo Paulo está dizendo que há uma unidade entre os cristãos na igreja. Nós formamos um todo, uma totalidade. Então não dá para a gente ficar assim, mas meu pé é tão coitado, assim, está parecendo... Tem um pé aqui no Brasil que ele é torto, né? Que anda para trás, não tem um bicho assim? O curupira? Meu pé está igual do curupira, né? Está tão torto. Não. Você tem um pé que faz parte do seu corpo, é um todo. São vários membros, porém, um só corpo. E, porventura, não somos um corpo? Não é isso que a Bíblia diz? Um corpo em Cristo, que é cabeça, né? E nós, membros do seu corpo. Assim como a unidade na diversidade de dons, de ministérios e de operações, há unidade entre as pessoas. A diversidade de atuações se unifica no serviço harmônico que prestamos a Deus. Por isso que nós podemos ser chamados de quer dizer, uma unidade, vários membros, várias operações, porém, um só corpo espiritual, unido, com um propósito, com um objetivo. Então não somos tão diferentes, não. Somos muito, muito parecidos. Deixa eu tentar provar isso para os irmãos. O que quer dizer tudo isso que eu estou falando? Que ser gente, ser pessoa, ser humano, nunca foi problema para a unidade. Não é esse que é o problema para a unidade. O que pode desunir pessoas não são pessoas. O que tem poder para desunir são os maus sentimentos das pessoas. Não é a pessoa em si. Por que eu vou me desunir do Natan? Por quê? Se ele é tão pessoa quanto eu sou pessoa. Mas os maus sentimentos de pessoas nos levam à desunião. Como, por exemplo, inveja, ciúme, cobiça, ódio, intrigas. Isso nos desune. Mas o fato de ser gente, não. Na verdade, ser gente nos une. Por exemplo, a gente não gosta. Quem é que a gente gosta de alguns animaizinhos? A gente gosta de um cachorro, de um gato, não é verdade? Mas quem aqui gosta de barata? Coitado da barata. Barata perde assim para o cachorro, para o gatinho, mas perde feio. Não é verdade? Quem quer ficar perto de uma barata? Não quer. Mas perto de um cachorro bonitinho, né? De um gatinho, muita gente gosta. Um passarinho. Ok? Vencido os maus sentimentos, a unidade é perfeitamente possível. A unidade é possível na diversidade. Não na diversidade de pessoas, mas na diversidade de ações. Não há diversidade de pessoas. Seres humanos são muito, e eu poderia continuar falando muito aqui, parecidos. A gente é muito parecido. Qual a diferença, por exemplo, eu não sou médico, quantos médicos temos aqui? Mas qual a diferença, que diferença pode haver entre um coração asiático e um coração africano? Será que tem muita diferença? Coração que Deus fez para um asiático, para um africano é diferente? Eu não sou médico, não sei, mas eu acho que não, né? Um cérebro oceânico
e um cérebro europeu. Muita diferença? Vai ter alguma diferença? Se você olhar, vai saber que é cérebro, independente de quem, de onde seja. Uma cabeça de um morador da Antártida e de um americano. Não há diversidade de corpos, nem diversidade de pessoas. Nós somos muito parecidos. Na igreja, corpo de Cristo, há diversidade de membros, mas não diversidade de pessoas. Porque somos um. Porque temos objetivos comuns. Formamos um só corpo. Gente, tem vários membros, né? Mas quando junta tudo, dá para você ver. Fica legal, né? É um corpo só, mas são membros bem diferentes uns dos outros. Diversidade de membros, porém um só corpo. Há diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas não de gente que exerce os dons, os ministérios ou as operações, como aconteceram na época dos apóstolos, né? na história da igreja. A raça humana é única, ou tem várias raças? O pessoal fala que tem várias raças, né? Quando se fala em racismo, não estava dizendo que tem várias raças? Pega a Constituição, está lá, que a gente não pode ter discriminação de raças. Vai. Como assim? Só tem uma? Ou tem um monte? A raça humana é única e não somos tão diversos uns dos outros como alguns pensam. Não há, tecnicamente falando, uma diversidade quando o assunto é raça humana. Características exteriores não são motivos que justifiquem desunião, discriminação ou opressão. A cor da pele, por exemplo, não nos difere como raça. Não somos multicoloridos. Para algum olho olhar para a gente, não estou nem aguentando olhar para o Tarcísio, porque olha, tem 50 cores diferentes nele, aí já está me embaralhando todo. Não somos multicoloridos. A gente não consegue ser nem verde, tirando o Hulk, né? Ou azul, aquele Avatar é azul? Ou o Avatar lá, que é azul. Tem uns Smurfs também que são azuis, né? Gente, se eu ficar azul, acode. Se ficar verde, né? Pode, né? Não somos multicoloridos. Gente, as cores humanas são tão pouquinhas, quais são, né, basicamente? Vermelho, que possivelmente era a cor do nosso primeiro ancestral, Adão, da cor do barro, avermelhado. A palavra Adão tem a ver com... Tem a palavra Adom. Adom é vermelho. Adão é a raça humana, é o ser humano. Vermelho. Aí temos amarelo. Eu tenho uns sobrinhos japoneses. Temos preto e branco e alguns tons entre uma cor e outra. Olha para você ver. Pouquíssimas cores. Vai lá no mundo das flores, dá uma olhadinha no mundo das flores para ver. E outros seres, como que são multicoloridos. Nós não. Então, a cor da pele não pode nos diferir como raça. Aliás, né, são pouquíssimas as cores do ser humano, como falei.
Quem em sã consciência, a gente refletir, que a gente lê, está lá na Constituição, a gente acaba acreditando. Quem em sã consciência acreditaria que um pele vermelha é de uma raça e um pele amarela é de outra raça? Eu vou dizer que o meu sobrinho é uma raça diferente de mim? Meu sobrinho. Tem 4 sobrinhos japas. Não pode falar japa não, que está discriminando, né? Hoje não pode falar nada que já é discriminação. Estou falando com o maior carinho do mundo, são meus sobrinhos, moram lá no Japão, casei, a mamãe e o papai, né, deles, dos 3 que nasceram, e veio um emprestado, que é o que casou com a minha sobrinha. Eu vou dizer que ele é de uma raça e que eu sou de outra? Meus sobrinhos. Ou será que eu estou ficando doido, né? Doido também tem alguns, né? No mundo tem alguns. Mas o mesmo doido, você olha o doido assim, você vai dizer que não é da raça humana? Que não é gente? Vocês estão me entendendo? O mesmo não podemos dizer de um elefante e uma girafa. Quando a gente vai ao zoológico, a gente olha para a girafa, parece que a girafa morreu, né? Aqui do nosso zoológico, já trouxeram outra? Vocês não sabem me dizer? Não? Querem levar, o Gabriel queria ver a girafa, aí me disseram que a girafa morreu. Tadinha da girafa, né? Mas quando você olha para a girafa também morre, né? A gente também morre, não morre? A girafa, você olha para a girafa e para o elefante, dá para ver muita diferença, tem muita diferença? Você olha para uma tartaruga e uma girafa, você sabe que não tem muita ligação com o outro. Mas você olha um asiático, olha lá os meus sobrinhos, e olha para mim, você vai dizer que é raça diferente? A gente fala que é, né? Na Constituição fala. Esses são seres muito diferentes. Agora, uma pessoa branca, preta, amarela ou vermelha jamais será confundido, por exemplo, com uma arara. Você pode nunca ter visto uma arara na sua vida. Infelizmente, tem poucas araras. Mas você nunca vai confundir um ser humano com uma arara. E vice-versa. A arara é muito diferente da gente. Eu me pareço com uma arara? Dá uma olhada aí. Alguma coisa assim, talvez nariz, alguma coisa assim. A gente não confunde. Vai me confundir com uma arara? Com um elefante, com uma girafa? Não. Com uma tartaruga? E eu tenho até um poema, viu? É um poema um pouco mais longo, que eu falo se eu pudesse pedir, né? E aí eu vou dizendo as coisas boas que tem nos bichos. É um poema, eu podia até ter trazido isso, agora eu pensei, um poema interessante, né? Podia ter trazido aí, não pensa direito. Todo mundo sabe quando está diante de uma arara, que não está diante de um ser humano. Mas todo mundo que está diante de um ser humano sabe que está diante de um ser humano. Não tem como. Independentemente da cor da pele. Seriam os tipos de cabelos que causam desunião entre as pessoas? Talvez seja o cabelo. Eu sempre usei cabelo muito curto. A esposa gosta do cabelo um pouco mais longo, aí já fiquei até cabeludo também, viu, Rubem? Tava, né, de um cabelão. Aí agora já a gente está economizando, que corta mais baixo, dura mais tempo, né? Seriam os tipos de cabelos? Seriam os olhos de jabuticaba ou olhos esguios? Irmãos, a Bíblia nunca deu importância para diferenças físicas, sociais ou étnicas. O que sempre importou para o homem e a mulher da Bíblia foi o caráter, a espiritualidade, a fé, o amor, o respeito. Isso importou. O desrespeito, a indiferença, a estupidez humana é que trincam e despedaçam a unidade entre os crentes e entre os povos. Não é por causa de uma cor, de uma cabeça diferente, porque a gente é muito, muito parecido. E a gente parece com Deus ainda por cima. Será que Deus é de outra raça? Permitam-me falar de uma das minhas unhas. Esse importante membro do meu pé
especialmente do meu pé esquerdo. Estou com um sapato lindo aqui, né? A unha está escondidinha, está abençoado. Está com uma meia e tal. Esse importante membro do meu pé esquerdo, apesar de minúsculo, do dedo menor, me fez descobrir que eu era onicomicoso. Onicomicoso. Sei, gente, Deus é onipotente, né? Onipresente, onisciente, eu sou onicomicoso. Que legal, não sou oni alguma coisa, né? Mas quando eu digo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, é maravilhoso. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele vê tudo, né? E ele pode estar onde ele quer estar, onde precisa que ele esteja, ele estará. Mas agora esse negócio de ser onicomicoso não é um negócio muito legal. Não é boa coisa. O onicomicoso, se ele não se trata, ele corre o risco de perder a unha, por causa dessa enfermidade. A onicomicose é uma infecção causada por fungos. Gente, eu sou nascido na roça. Eu estou com um sapato lindo aqui, né? Que dia que eu conheci sapato na roça. Chinelo Havaianas, que maravilha, que benção se tivesse um chinelo lá na roça. É o pezão no chão, na lama, lá no chiqueiro, para onde vai. É esse pé, foi uma herança de muitos anos. Pensa os pés de um trabalhador da roça lá na época lá, né, do Noé. Então a coisa era complicada, a gente não tinha calçado, não tinha proteção para os pés, não. Aí a gente se torna onicomicoso. Une alguma coisa, né? Gente, a minha unha era tão feia, mas tão feia, claro que do ponto de vista quando comparava com a unha que não era, né, que estava sadia. Era tão feia, mas tão feia, que precisou de 1 ano inteiro de tratamento. Eu quero dizer para os irmãos que eu não acreditava que essa unha pudesse ficar normal como a vizinha do outro pé. Não acreditava, irmãos. Mas eu persisti, falei, pelo menos vai ficar melhor, não é possível, vamos tratar. 1 ano de tratamento, você não pode desistir. Irmãos, eu posso tirar meu sapato aqui, ó, meus pés assim não tem problema socialmente mais. Não tem vergonha. As unhas maravilhosas, você não acredita. Não acredita. O milagre, existe milagre. O milagre. Gente, se eu dou importância a uma unha de um dedo pequenininho do pé esquerdo, e aí trato 1 ano, por que eu não dou importância a um membro do meu corpo, do corpo de Cristo, que adora comigo, sabe? Que está ali buscando a Deus comigo, formando um só corpo. Por que eu não dou importância? Tem que dar importância. Gente, a minha boca nunca disse, por exemplo, a minha boca olhou para cima assim, boca não olha, né? Mas vamos fazer de conta. A boca olhou para cima e falou para o nariz: lindo, maravilhoso nariz. Que gracinha. Dá uma olhada para baixo e vê a situação da sua irmã. Qual irmã? Perguntou o nariz. A feiosa. Nunca fez isso. Sempre considerou como parte do corpo, ainda que estivesse doente, mas era parte do corpo. Está doente? Reconheceu? Vamos tratar. Graças a Deus que reconheceu, senão já estava na terra dos pés juntos, né? Coincidentemente, a do pé, né? Terra dos pés juntos. Não é tão difícil suportar um membro do nosso corpo, ainda que esteja enfermo, como uma unha micosada. Por que então parece difícil, impossível, suportar nossos irmãos em Cristo, nossas irmãs, que fazem parte do mesmo corpo espiritual que nós? O apóstolo Paulo recomenda em Efésios 4:2 que devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar, na língua grega, é anexomenoi.
O que significa anexomenoi? De acordo com o dicionário, anexomenoi significa esse suportar o outro em amor, aguentar, tolerar, aturar, aceitar uma reclamação, ser paciente com, dedicar atenção paciente ao outro. Tem pessoas que as outras pessoas correm delas, não tem? A pessoa às vezes pega para conversar, você está com pressa, as pessoas gostam de conversar muito, aí quem já sabe disso, o que é que faz? Sai de fininho. Não tem paciência, porque vai demorar demais, aí deixa eu sair fora. Tem nem a paciência, né, de ouvir o outro. Suportar, dedicar atenção paciente ao outro. Gente chata existe aos montes. Até eu, vocês estão vendo aqui bonitinho, né? De vez em quando sou chato ou não sou, Roberto? Se a Alice estivesse aqui, eu não ia perguntar para a Alice, sabe como que é criança, né? Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo vai usar essa mesma palavra, anexomenoi, suportai-vos, sede pacientes, dedique ao outro, paciência, pacientemente, atenção paciente ao outro, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Gente, quando não damos conta de suportar o outro, quando o outro não dá conta de nos suportar, o que resolve? Tudo? O perdão. Perdão. Eu pergunto, você já perdoou hoje? Já perdoou sua mãe? Já perdoou seu pai? Já perdoou seu irmão em Cristo, sua irmã? Já perdoou um inimigo? Já perdoou a si mesmo, a si mesma? Lembre-se, pertencemos a um corpo, um mesmo corpo, somos um em Cristo, uma unidade na diversidade. Gálatas 3,28, Paulo diz, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher. O que ele está dizendo? Que não tem diversidade de pessoas, não importa se é grego, se é judeu, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre. Quando se fala do corpo de Cristo, não tem. Tem diversidade de ministério, de dons de ministério, de operações, mas não diversidade de pessoas. Não tem. Na obra de Deus não tem. E aí ele diz, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos um, unidade na diversidade. Quando representei os batistas mineiros, no que seria, na criação do Comitê de Diversidade Religiosa, do Estado de Minas Gerais, junto ao governo do Estado na época, irmãos, eu convivi e cheguei a liderar um grupo muito diverso do ponto de vista religioso. No grupo a gente tinha budistas, ateus, evangélicos de várias confissões, tínhamos católicos, espíritas, membros das religiões afro-brasileiras, protestantes, gente de todo tipo de religião que vocês possam imaginar. Numa mesma sala, conversando sobre diversidade religiosa. Eu estava então diante de uma das maiores concentrações de diversidade religiosa por metro quadrado. O que nos unia em meio a tanta diversidade de crenças e práticas religiosas? Duas coisas básicas nos uniam. Primeira, ser gente. Eu olhava para eles, eu era gente. Eles olhavam para mim, era uma pessoa, era gente.
Então, ser gente, a irmandade, eu poderia chamar de irmandade racial. Afinal de contas, todos nós viemos de Adão e Eva, que vieram do Criador, portanto, todos nós viemos do Criador. Quantos criadores? Então, a irmandade racial nos ajudava a conviver bem, para discutir os assuntos, para criar esse comitê de diversidade religiosa. Uma segunda coisa que me ajudou muito, e que eu creio que ajudou também a eles, respeito mútuo. Por exemplo, eu posso querer que o Atlético não seja campeão, né? Mas eu tenho que respeitar, entendeu? Respeitar. Mas a gente não pode discutir, né? Futebol é coisa que complica, né? Mas tem gosto para tudo. É assim, um torce para um que está lá, né? Uma situação complicada, outro... né? Faz parte. O que nos faz ser povo de Deus? Nossa comunhão com Ele, a unidade na diversidade, ligação fraterna uns com os outros e sentimento, estamos concluindo, de que pertencemos a uma mesma família, chamada família de Deus. Então, um membro da família de Deus trouxe essa água aqui para mim. Ó. Eu sei que tem uma aqui embaixo também, que eu já vi, né? Somos uma família, diferentes membros, porém uma família. Que Deus, queridos, nos ajude, como seu povo, a andar com Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância, e que não tenhamos dúvidas de que somos povo de Deus, família de Deus, assim como Israel não teve. Israel, vários problemas na história, mas nunca tiveram dúvidas de que era o povo de Deus. Não podemos duvidar de que somos o povo de Deus, uma família, somos uma unidade na diversidade, mas não é diversidade de pessoas não, a gente é muito parecido, é diversidade de dons, diversidade, né? Aí tem os talentos e tantas coisas, diversidades culturais, isso a gente tem mesmo. Não falei que até time, né? Eu já não assisto mais com a minha filha, porque já estava querendo torcer para o outro time, né? É pequenininha, tadinha, né? Não sabe das coisas, das boas coisas. Então, não pode assistir com ela. Você não tem time não, né? Para assistir? Tá ruim, mas segura a onda, né? Já teve muito bom, então vamos esquecer. Gente, que sejamos uma unidade, apesar da diversidade. Diversidade de quê? De dons, de ministérios, de operações, de talentos, de culturas, sabe? Mas não de gente. Somos gente como todos aqui, somos humanos, raça humana. Eu acredito em duas raças no máximo, a humana e a desumana. A desumana veio da humana, então é uma só. Né, às vezes a gente é desumano, aí fica para esse lado da raça, né? Quando a gente é humano, do outro lado. Mas não dá para falar que somos várias raças. Eu, particularmente, não bate no meu coração isso, tá, irmãos? Para mim, a gente é uma raça só. Às vezes é raça ruim, mas é uma raça só. E é povo de Deus, família, com problemas, com dificuldades, com lutas, mas é família. Vários membros, porém um só corpo em Cristo Jesus, unidade na diversidade. Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. E muito obrigado. Obrigado ao pastor Tarcísio.
Isso, é sua. E nessa diversidade, então, de dons e talentos, vamos convidar aqui o pessoal que vai ter mais uma ministração. Então, eu quero ver todo mundo aqui já à frente. Ou é uma pessoa, como que é, Ariadne? Ariadne vai trazer aqui a última participação da turma. Não sei se é da turma também, né? Sim, é da turma. Quero chamar a equipe que a gente do workshop. Nós vamos cantar novamente para encerrar Amém. o nosso culto. E logo após essa ministração deles, essa participação deles, a gente dá a bênção apostólica. Irmãos, vamos colocar de pé, vamos cantar conosco, encerrando o nosso mês das artes, louvando ao Senhor. Feitos ao Rei dos Reis.
Amém? Mesmo de pé, vamos então encerrar este culto. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de estudo bíblico e oração. E os irmãos passem aí a segunda, aqueles que vão emendar o feriado e o feriado da terça, louvando ao Senhor, sabendo que vocês têm dons diversos, mas nós estamos ligados a um só corpo, que é Cristo Jesus. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, com a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.